Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Instant Audiobooks. Agora você poderá usufruir do conto Uma Canção de Meio Shelley, do livro Um Acidente e Outras Histórias de Agatha Christie. Só que antes da gente começar, não esqueça, se esse tipo de conteúdo for relevante para você, deixe o seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Agora eu falo com você que já se inscreveu. Eu peço licença para te convidar a apoiar este projeto. Você pode se tornar um membro ou então enviar qualquer quantia através da chave Pix, que está aparecendo para você aí no vídeo. Dito isso, fique agora com o conto completo. Uma Canção de Meio Shelley. O Sr. Edward Palliser, K.C., residia no número 9 de Queen's End Close, um beco sem saída que no coração de Westminster mantém uma atmosfera tranquila e antiquada, contrastando com o bulício do século XX. O local convinha admiravelmente ao Sr. Edward Palliser. O Sr. Edward Palliser fora um dos mais eminentes advogados criminais de sua época, e mesmo agora que se retirara dos tribunais, se entretinha reunindo uma excelente biblioteca de criminologia. E também escreveu um livro sobre as reminiscências de criminosos célebres. Naquela noite, o Sr. Edward estava sentado em frente à acolhedora lareira de sua biblioteca, saboreando um esplêndido cafezinho, enquanto sacudia desaprovadoramente a cabeça sobre as teorias engenhosas, mas completamente ultrapassadas de Lombroso. A porta se abriu silenciosamente e o seu bem treinado criado cruzou o grosso tapete. Uma jovem deseja vê-lo, senhor. O Sr. Edward se surpreendeu. O acontecimento quebrava a sua rotina diária. Talvez fosse a sua sobrinha Ethel, ele pensou. Não, mas nesse caso, Armour a teria anunciado. Cautelosamente ele perguntou. E ela não se identificou? Oh, não, senhor, mas disse estar bem certa de que o senhor desejaria vê-la. Faça entrar, ordenou o Sr. Palliser, se sentindo agradavelmente curioso. Uma jovem alta e morena de uns 30 anos, com um costume negro bem cortado e com um chapeuzinho também negro, se dirigiu ao Sr. Edward com a mão estendida e uma expressão ansiosa. Armour se retirou, fechando silenciosamente a porta. Sr. Edward, está me reconhecendo, não? Sou Magdalen Vaughan. Ora, naturalmente. Ele apertou a mão estendida calorosamente. Lembrava-se perfeitamente agora. A viagem de volta da América a bordo do Solyric. Ele tinha feito a corte a esta criança encantadora, pois ela era um pouco mais que uma criança naquela época. Uma corte discreta de um homem mais velho e experimentado. Ela era então adoravelmente jovem e ansiosa, pronta para admirá-lo e adorá-lo como a um herói. Feita sob medida para cativar o coração de um homem que se aproximava dos 60. A lembrança tornou mais caloroso o seu aperto de mão. Ora, mas que prazer! Vamos, sente-se, por favor. Ele lhe ofereceu uma poltrona, conversando com fluência e naturalidade, enquanto ao mesmo tempo se perguntava o motivo de sua vinda. Quando por fim se esgotaram as trivialidades, fez-se um silêncio. As mãos dela apertavam nervosamente os braços da cadeira. Ela umedeceu os lábios e por fim falou de uma forma abrupta. Sr. Edward, eu quero que me ajude. Ele se surpreendeu e retrucou mecanicamente. Como? Ela prosseguiu e agora com mais veemência. O senhor disse que, se um dia eu precisasse do seu auxílio, se houvesse qualquer coisa que pudesse fazer por mim, eu poderia contar com o senhor. Sim, ele tinha dito isso. Era o tipo de frase própria para um momento de despedida. Lembrava-se de sua própria voz embargada, de como levar a mão dela aos lábios. Se algum dia houver algo que eu possa fazer, lembre-se,
Pode contar comigo. Sim, muitas frases desse tipo são pronunciadas. Porém, quantas delas raramente são cumpridas? E certamente nunca depois de... Quantos mesmo? 9 ou 10 anos? Lançou-lhe um rápido olhar. Ela ainda era uma jovem muito bonita, mas tinha perdido o que para ele constituíra o seu encanto. Aquele ar de juventude intocada. Talvez o seu rosto fosse até mais interessante agora. Um homem mais novo provavelmente pensaria assim. Só que o Sr. Edward estava muito longe de sentir aquela onda de calor e emoção que o tinha envolvido naquela viagem transatlântica. O seu rosto assumiu uma expressão cautelosa e profissional. E ele disse de forma resoluta: Certamente, minha querida jovem. Terei o máximo prazer de fazer tudo o que estiver ao meu alcance, mas duvido que lhe possa ser de grande ajuda atualmente. Se acaso ele estava preparando o caminho para uma recusa, ela não percebeu. Era do tipo que só via uma coisa de cada vez. E no momento o que ela via era o seu próprio problema. Nem por um segundo ela duvidou da boa vontade do Sr. Edward. Estamos numa terrível enrascada. Estamos? Você se casou? Não, eu falo de mim e do meu irmão. Ah, e de William e Emily também. Mas eu preciso explicar tudo. Eu tinha uma tia, a senhorita Crabtree. Talvez tenha lido a seu respeito nos jornais. Ai, foi horrível. Ela morreu. Foi assassinada. Oh! O rosto do Sr. Edward assumiu imediatamente uma expressão interessada. Tinha cerca de um mês atrás, não foi? A moça fez um gesto afirmativo. Um pouco menos. 3 semanas. Oh, sim, eu me lembro. Ela foi golpeada na cabeça em sua própria casa e o assaltante não foi apanhado. Magdalen Vaughan fez um novo gesto de assentimento. Não. Não foi apanhado. E eu nem acredito que seja. Sabe? Porque talvez não exista nenhum assaltante. O quê? Sim. É horrível. Não transpirou nos jornais, mas é a opinião da polícia. Ela sabe que não entrou ninguém na casa naquela tarde. Está querendo dizer que foi um de nós 4. Deve ter sido. Só que eles não sabem quem é e nós também não. Não sabemos. E ficamos nos entreolhando e conjecturando. Ai, se ao menos pudesse ter sido um estranho, mas eu não vejo como. O Sr. Edward a fitou porque o seu interesse crescia. Então quer dizer que a família está sob suspeita? Sim, é isso mesmo. A polícia não fala isso claramente porque todos têm sido corteses e simpáticos. Mas revistaram toda a casa e interrogaram a nós e a Marta várias vezes. Como não sabem quem foi, estão aguardando os acontecimentos. Eu estou com tanto medo, estou terrivelmente apavorada. Minha cara jovem, vamos, você deve estar exagerando. Não estou, não. Foi um de nós. Deve ter sido um de nós. E quem são os 4 a quem você se referiu? Magdalen levantou a cabeça e falou de forma mais controlada. Eu e Matthew, para começar. A tia Lily era nossa tia-avó, irmã da minha avó materna. Fomos morar com ela quando tínhamos 14 anos. Somos gêmeos, como sabe. E tem também William Crabtree, que é sobrinho dela, filho de um irmão, e mora lá com a esposa, Emily. E ela o sustentava? Mais ou menos. Ele tem algum dinheiro, mas não é forte e tem que ficar em casa. É um homem pacato e sonhador. Estou certa de que ele não poderia ter... Ai, é horrível até mesmo pensar nisso. A situação ainda está muito obscura para mim. Então talvez não se importe de expor os fatos, se isto não a perturbar em excesso.
Oh, não, eu quero lhe contar. Ainda está tudo muito claro na minha cabeça. Terrivelmente claro. Bom, nós tínhamos tomado chá, entende? E cada qual estava retornando às suas ocupações. Eu estava costurando, Matthew datilografando um artigo. Ele faz um pouco de jornalismo. E William estava às voltas com seus selos. Emily não tinha descido para o chá, tinha tomado um remédio para a dor de cabeça e estava deitada. Então, como vê, estávamos todos entretidos com alguma coisa. E quando Marta entrou na sala para servir a ceia às 7h30, encontrou tia Lily morta. O seu crânio estava... Ai, horrível. Fraturado. Suponho que encontraram a arma do crime. Sim. Foi um peso de papéis de bronze que costumava ficar sobre a mesa perto da porta. A polícia o examinou à procura de digitais, mas não havia nenhuma. Alguém o limpou. E qual foi a primeira suposição da polícia? Pensamos naturalmente num ladrão. As 3 gavetas da secretária estavam abertas, como se alguém as tivesse revirado. Então, naturalmente, nós pensamos que tinha sido um ladrão. Mas então chegou a polícia e disse que ela estava morta há mais ou menos 1 hora. Perguntaram para Marta se alguém tinha entrado na casa e ela negou. E também todas as janelas estavam trancadas por dentro. E não existiam sinais aparentes de terem sido forçadas. Foi então que eles começaram a nos fazer perguntas. Ela se calou. Os seus seios arfavam e os seus olhos amedrontados e suplicantes se voltaram para o Sr. Edward em busca de conforto. E quem se beneficiou com a morte da sua tia? É simples, todos nos beneficiamos igualmente. Ela deixou o seu dinheiro dividido em partes iguais entre nós 4. E qual é o valor dos seus bens? Bom, o advogado disse para nós que, após o pagamento dos impostos, vão restar 80.000 libras. O Sr. Edward abriu ainda mais os olhos, surpreendido. Nossa, é uma soma considerável. Os 4 sabiam, naturalmente, quanto era o montante da fortuna de sua tia? Magdalen sacudiu negativamente a cabeça. Não foi uma grande surpresa para nós. A tia Lily sempre foi muito parcimoniosa com o seu dinheiro. Só mantinha uma empregada e estava sempre falando em economia. O Sr. Edward balançou a cabeça pensativo. Magdalen se inclinou em sua direção. O senhor vai me ajudar, não vai? Essas palavras atingiram desagradavelmente o Sr. Edward, justamente quando ele estava começando a se interessar pela história em si. Minha querida jovem, na realidade, o que eu posso fazer? Se você deseja uma boa orientação jurídica, eu posso lhe indicar um... Ela o interrompeu. Não! Não é isso que eu quero a sua ajuda, a sua mão de amigo. É desvanecedor ouvir isso, mas eu quero que venha até a nossa casa. Quero que faça perguntas e que tire as suas próprias conclusões. Mas, minha querida, lembre-se, o senhor prometeu. Disse que em qualquer parte, a qualquer momento, que eu precisasse da sua ajuda. O olhar dela era súplice, mas confiante. Ele se sentiu envergonhado e estranhamente enternecido. Mas que extraordinária a sinceridade dela! Como podia crer tão cegamente numa promessa oca feita há mais de 10 anos, como se ela fosse um compromisso sagrado? Quantos homens não haviam dito aquelas mesmas palavras, que eram quase um clichê, e a quantos deles foi exigido seu cumprimento? Sem muita convicção, o Sr. Edward disse. Eu estou certo de que muitas pessoas poderão orientá-la melhor do que eu. Eu tenho muitos amigos, naturalmente. Ele achou graça na ingênua autoconfiança daquela afirmação. Mas nenhum deles é inteligente como o senhor. O senhor está acostumado a interrogar suspeitos. E com toda a sua experiência, certamente vai saber. Saber o quê? Se cada um de nós é inocente ou culpado. O severo rosto do causídico se amenizou num leve sorriso. Estava convencido de que, a grosso modo, ele sempre sabia a verdade.
embora muitas vezes os jurados não compartilhassem de sua opinião. Magdalen empurrou para trás o seu chapeuzinho com um gesto nervoso e correu os olhos pela sala. Depois ela comentou: Como isso aqui é silencioso. Não ansei às vezes por um pouco de barulho? O beco sem saída. Inadvertidamente as palavras dela, ditas ao acaso, o tocaram profundamente. O seu beco sem saída. Sim, mas sempre restava um caminho. O mesmo por onde se entrava. O caminho de volta para o mundo. Laivos de impetuosidade e juventude se agitaram no seu interior. A singela confiança da jovem tinha despertado a melhor faceta de sua natureza. E o problema que ela lhe apresentou também tinha interessado vivamente ao criminologista inato. Queria ver as pessoas de quem ela havia falado. Queria formar o seu próprio conceito. Em voz alta, o Sr. Edward disse: Se está realmente convencida de que eu posso lhe ser útil, note que eu não prometo nada. Esperava que a jovem ficasse extasiada, pasma de alegria, mas ela recebeu a notícia calmamente. Eu sabia que podia contar com o senhor. Sempre pensei no senhor como um verdadeiro amigo. Quer me acompanhar agora? Não, eu acho que será melhor se lhe fizer uma visita amanhã. Pode me passar o nome e o endereço do advogado da senhorita Crabtree? Eu desejo lhe fazer umas perguntas. Ela escreveu 2 linhas numa folha e a entregou ao advogado. Levantou-se e então disse com alguma timidez: Eu estou realmente muito grata. Até amanhã. E o seu endereço? Ora, que tolice a minha. Palatine Walk 18, em Chelsea. Eram 3 horas da tarde do dia seguinte. O Sr. Edward Palliser se aproximava do número 18 de Palatine Walk com passos sóbrios e cadenciados. Tinha descoberto várias coisas nesse ínterim. Naquela manhã, ele tinha feito uma visita à Scotland Yard, cujo diretor adjunto era um velho amigo seu, e também teve um encontro com o advogado da falecida senhorita Crabtree. Então, em consequência, ele tinha uma visão mais clara do caso. O procedimento da senhora Crabtree no que dizia respeito ao seu dinheiro era bastante peculiar. Nunca havia utilizado um talão de cheques. Costumava escrever ao advogado para que lhe arranjasse uma determinada quantia em notas de 5 libras. E essa quantia era quase sempre invariável, 300 libras. E ela ia apanhar o dinheiro de táxi, que para ela era o único meio de transporte seguro. Fora isso, ela nunca saía de casa. Na Scotland Yard, o Sr. Edward descobriu que o ângulo financeiro tinha sido cuidadosamente examinado. Se a senhorita Crabtree fosse viva, faria dentro de poucos dias um novo pedido de dinheiro. Portanto, as 300 libras anteriores deveriam ter se esgotado ou quase. Mas esse era um ponto certamente difícil de verificar. As despesas trimestrais da casa eram bem inferiores a 300 libras. Só que, por outro lado, a senhorita Crabtree também tinha o hábito de distribuir notas de 5 libras entre os amigos e parentes necessitados. Assim, era impossível precisar a quantia existente na casa no dia do crime. Porém, não tinha se encontrado uma única nota de 5 libras. E era justamente esta a questão que ocupava o pensamento do Sr. Edward quando ele chegou à residência da morta. A porta da casa, um sobrado de 2 pavimentos sem portão, foi aberta por uma mulher idosa e frágil com um olhar alerta, que o conduziu a uma grande sala dupla, que ficava à esquerda do estreito vestíbulo. Magdalen veio ao seu encontro, e ele pôde ver com maior clareza traços de tensão nervosa em seu rosto. Pediu-me que viesse interrogá-los, e aqui estou eu, disse o Sr. Edward, lhe apertando a mão com um sorriso. E, em primeiro lugar, eu quero saber quem viu a sua tia pela última vez e a que horas foi isso. Foi às 5 horas, depois do chá. Marta foi a última pessoa que esteve com ela. Ela tinha ido fazer uns pagamentos aquela tarde e tinha trazido os recibos e o troco para a tia Lily. A senhorita confia em Marta? Ah, sim, totalmente.
Ela já estava com a tia Lily há uns 30 anos, eu acredito. É muito honesta. O Sr. Edward fez um gesto de assentimento. Mais uma pergunta: por que a sua prima, a senhorita Crabtree, tomou um remédio para dor de cabeça? Ora, porque ela estava com dor de cabeça. Sim, certamente, mas havia algum motivo específico para a dor de cabeça dela? Bem, de certa forma sim. Houve uma cena no almoço. Emily é muito emotiva e nervosa e às vezes costumava discutir. Elas discutiram durante o almoço. Sim, a tia Lily sabia ser irritante em certos assuntos. E tudo começou por causa de uma ninharia. E num minuto, ela e Emily armaram uma terrível discussão. Emily começou a dizer coisas horríveis que certamente iria lamentar. A dizer que iria embora dali, que nunca mais voltaria, que até o pão que ela comia lhe era dado de má vontade e toda uma série de tolices. E a tia Lily retrucou que quanto mais cedo ela e o marido fizessem as malas e saíssem, melhor. Só que nenhuma das duas estava falando a sério. Por que o senhor e a senhora Crabtree não tinham dinheiro para tomar tal atitude? Ora, não é só isso. William gostava da tia Lily, gostava mesmo. E por acaso houve outras discussões naquele dia? Magdalene corou. O senhor está se referindo a mim? Sobre aquele espalhafato todo só porque eu queria ser modelo? A sua tia não concordava, não é? Não. E por que queria ser modelo, senhorita Magdalene? A profissão lhe parece atraente? Não, mas qualquer coisa seria melhor do que continuar vivendo aqui. Sim, mas agora a senhorita vai ter uma boa renda, não é? Ah, sim, sem dúvida. Agora vai ser diferente, admitiu a jovem com total simplicidade. E o seu irmão? Ele também discutiu com sua tia? Matthew? Não, de forma alguma. Então ninguém poderá insinuar que ele também tinha um motivo para desejar a morte de sua tia. O Sr. Edward percebeu a expressão consternada no rosto dela. Ah, eu tinha esquecido, disse o advogado em um tom casual. Ele deve bastante dinheiro, não é? Sim, pobre Matthew. Mas agora isso vai poder ser resolvido. É verdade. Ela suspirou. E vai ser um alívio. E ela continuava a não perceber coisa alguma. Ele mudou de assunto rapidamente. Os seus primos e o seu irmão estão em casa? Sim, estão. Eu disse para eles que o senhor viria. E todos estão ansiosos para ajudar. Ai, Sr. Edward, eu sinto que de alguma forma o senhor vai descobrir que está tudo bem, que nenhum de nós teve coisa alguma a ver com esse crime. Que, afinal, foi mesmo um estranho. Não posso fazer milagres. E talvez sim eu seja capaz de descobrir a verdade. Mas não posso garantir que a verdade lhe agrade. Não, mas eu sinto que o senhor pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa! Ela se retirou. Perturbado, o advogado pensou. O que será que ela quis dizer com isso? Será que ela está insinuando que eu estou protegendo alguém? Quem? Suas conjecturas foram interrompidas pela entrada de um homem de cerca de 50 anos, com uma constituição congenitamente vigorosa, mas encurvado. Vestia-se de forma desalinhada e seus cabelos estavam escovados sem nenhum tipo de cuidado. Parecia bem-humorado, mas distraído. Sr. Edward Palliser? Oh, muito prazer. Magdalene me pediu que viesse. E é muita bondade do senhor querer nos ajudar, embora, na minha opinião, nunca vai ser descoberto criminoso. Eu não creio que peguem esse cara. Então acredita que foi um assaltante, alguém de fora? Bem, deve ter sido, porque não poderia ser ninguém da família. Esses camaradas estão cada dia mais espertos. Escalam paredes como gatos e entram em qualquer lugar. E onde estava, Sr. Crabtree, quando ocorreu a tragédia? Ah, eu estava entretido com os meus selos no meu pequeno gabinete no andar superior. E não ouviu nada? Não, eu nunca ouço coisa alguma quando estou absorvido em alguma ocupação. É uma deficiência minha, mas é verdade.
E este gabinete a que o senhor se refere fica em cima desta sala? Ah, não, fica nos fundos. A porta tornou a abrir. Uma mulher bem pequena e loura entrou. Suas mãos se contraíam nervosamente. Parecia agitada e exasperada. William, por que não me esperou? Eu disse para me esperar. Ah, desculpe, querida. Eu esqueci. Sr. Edward Palliser, esta é a minha esposa. Como está, Sra. Crabtree? Espero que a minha vinda não a tenha perturbado. Eu sei que devem estar todos ansiosos para esclarecer os fatos. Sim, naturalmente, mas eu não tenho nada para lhe dizer. Tenho, ele. Eu estava dormindo no meu quarto e só acordei quando Marta gritou. Suas mãos continuavam crispadas. Onde fica o seu quarto, Sra. Crabtree? Em cima desta sala, mas eu não ouvi nada e eu nem podia, porque eu estava dormindo. O Sr. Edward não conseguiu obter dela nenhuma outra informação. Não sabia de nada, não tinha ouvido nada, estava dormindo. Ela repetiu várias vezes com a obstinação de uma mulher amedrontada. Só que o advogado sabia que provavelmente era a pura verdade. Por fim se desculpou, dizendo que queria fazer algumas perguntas para Marta. William Crabtree se ofereceu para conduzi-lo até a cozinha. No vestíbulo, o Sr. Edward quase colidiu com um jovem alto que se dirigia à porta da frente. Desculpa, Sr. Matthew Vaughan? Sim, mas olha aqui, eu não posso esperar, eu tenho um compromisso. Matthew! Gritou a irmã da ponta da escada. Ai, Matthew, você prometeu. Eu sei, mana, mas eu não posso ficar, eu tenho que encontrar um amigo. De qualquer forma também, o que adiantaria ficar falando sobre essa porcaria? A polícia já nos encheu o suficiente e eu não aguento mais essa história. A porta da frente se fechou com estrépito às costas do Sr. Matthew Vaughan. O Sr. Edward foi conduzido à cozinha, aonde Marta estava passando a ferro a roupa da semana. Ela estava com o ferro no ar, e o Sr. Edward fechou a porta. A Sra. Vaughan pediu o meu auxílio. Ele explicou. Espero que não tenha objeções em responder algumas perguntas. Ela sacudiu a cabeça após fitá-lo alguns segundos. Não, nenhum deles a matou, senhor. Eu sei o que está pensando, mas não é verdade. É difícil encontrar pessoas tão distintas como eles. Eu não duvido, mas as qualidades da família não constituem uma prova de sua inocência, entende? Talvez não, senhor. Porque nenhum deles poderia tê-la matado sem que eu soubesse disso. Sim, mas certamente eu sei do que eu estou falando, senhor. Olha só, escute só isso aí, ó. Isso eram fortes rangidos que vinham do teto. São as escadas, senhor. Toda vez que alguém desce ou sobe, esses degraus rangem desse jeito horroroso, por mais cuidado que se tome. A Sra. Crabtree estava deitada em seu quarto e o Sr. Crabtree estava remexendo naqueles infelizes selos. E a Sra. Magdalen estava costurando em sua máquina. Ou seja, se algum deles tivesse descido essas escadas, eu teria sabido. E ninguém desceu. A velha criada falou com tal confiança que o advogado ficou impressionado. Ela seria uma boa testemunha, ele pensou. Impressionaria o júri. Talvez não tenha percebido o barulho. Não, eu perceberia sim. Perceberia mesmo que não estivesse prestando atenção. Como a gente percebe pelo barulho da porta que alguém saiu, sabe? O Sr. Edward mudou de tática. Certo, então 3 membros da família estão fora de questão, mas ainda resta um quarto. O Sr. Matthew Vaughan também estava lá em cima. Não, mas ele estava no quarto pequeno embaixo, aí do lado, e estava escrevendo a máquina. Dá para ouvir perfeitamente daqui. E ele não parou de escrever um só minuto. Eu posso jurar, o barulho daquela máquina é um bocado irritante. O Sr. Edward se calou por alguns instantes. Foi você que a encontrou, não foi? Sim, senhor. Fui eu. A pobre da mulher estava caída no chão com o cabelo cheio de sangue. E ninguém ouviu nada por causa do barulho da máquina do Sr. Matthew.
Você está convencida, então, de que ninguém bateu na porta? Mas de como que isso teria sido possível sem que eu soubesse? A campainha toca aqui na cozinha. E só tem uma porta de entrada. Ele a olhou bem nos olhos. Gostava da senhorita Crabtree? O rosto dela adquiriu uma genuína e inconfundível expressão de ternura. Ah, sim, senhor, eu gostava muito dela. Se não fosse pela senhorita Crabtree... Bom, eu estou ficando velha e não me importo mais de falar disso. Mas eu fiquei esperando criança quando era moça e a senhorita Lily me apoiou e me recebeu de volta quando tudo terminou. Eu teria morrido por ela. Teria mesmo. O Sr. Edward sabia quando alguém estava sendo sincero. E a sinceridade das palavras de Marta era inequívoca. Então, que você saiba, ninguém entrou pela porta da frente. Não, ninguém poderia ter entrado. Note que eu ressalvei que você saiba, porque a senhorita Crabtree poderia estar à espera de alguém e abrir ela mesma a porta. Oh! Exclamou Marta desconcertada. É uma possibilidade, não? Insistiu o Sr. Edward. A velha criada estava obviamente confusa. Não podia negar isso e, no entanto, desejaria fazer. Por quê? Porque sabia que a verdade era outra. Será que seria esse o motivo? O culpado era uma das 4 pessoas da família? Queria Marta proteger o criminoso? As escadas teriam rangido? Teria alguém descido furtivamente e Marta saberia quem era esse alguém? O Sr. Edward estava convencido. Só que, entretanto, ela própria era honesta. Então ele insistiu neste ponto e ficou olhando para ela. A senhorita Crabtree poderia ter feito isso, não? A janela da sala dá para a rua, então ela poderia ter visto chegar a pessoa que estava esperando e aberto a porta do vestíbulo para deixá-la entrar. Talvez quisesse manter essa visita em segredo. Marta parecia aflita, mas por fim admitiu com relutância. Pois talvez tenha razão, senhor. Mas eu nunca pensei nisso. Talvez ela estivesse esperando algum cavalheiro. Pode ser. Era como se Marta estivesse começando a perceber os pontos positivos naquela hipótese. Você foi a última pessoa a vê-la, não foi, Marta? Sim, senhor. Depois que eu tirei a mesa do chá. Levei os recibos e o troco do dinheiro que ela tinha me dado, para que ela conferisse. Ela lhe deu o dinheiro em notas de 5 libras? Sim, só uma nota, senhor. Respondeu Marta chocada. As despesas da cozinha nunca chegaram a 5 libras. Não, eu sou muito cuidadosa. E onde ela guardava o dinheiro? Não sei ao certo, senhor. Mas eu diria que ela o carregava consigo na sua bolsa de veludo preto. Mas também ela poderia guardá-lo numa das gavetas do seu quarto. Estavam sempre trancadas. Ela gostava muito de trancar as coisas, embora às vezes perdesse as chaves. O Sr. Edward fez um gesto de assentimento. Você não sabe quanto dinheiro ela tinha em casa? Quero dizer, ao todo. Não sei, senhor, eu não sei dizer. E ela não disse nada que poderia levá-la a concluir que estava esperando por alguém? Não, senhor. Tem certeza? O que ela lhe disse exatamente? Bom, começou Marta refletindo. Ela disse que o açougueiro era um velhaco desonesto e disse que eu tinha comprado 200 gramas de chá a mais do que eu deveria. E que era uma tolice a senhora Crabtree não gostar de margarina. E ela também não gostou de uma das moedas de meio shilling que eu trouxe no troco. Uma dessas moedas novas, que são como folhas de carvalho. Cismou que aquela moeda era falsa. Ixi, e eu tive um trabalhão para convencer ela do contrário. Disse também que o peixeiro tinha mandado haddock em vez de pescada. E ela me perguntou se eu tinha reclamado e eu respondi que sim. Mas eu acho que é só isso, senhor. As palavras de Marta tiveram o condão de trazer à mente do Sr. Edward uma imagem mais nítida da morta do que qualquer descrição formal.
Em tom casual, ele comentou: "A sua patroa era bastante difícil de contentar, não?" "Ela era muito exigente. Mas, coitada, saía muito pouco e, vivendo assim trancada, ela precisava se distrair com alguma coisa. Ela pode ter sido impertinente, mas era muito caridosa. Nenhum mendigo que batesse a porta saía daqui com as mãos abanando." "Eu fico feliz em ver que ao menos uma pessoa lamenta a sua morte, Marta." A velha criada prendeu a respiração. "Está querendo dizer que... Ah, mas todos aqui gostavam dela, no fundo. Todos discutiam com ela de vez em quando. Só que não era para valer." O Sr. Edward levantou a cabeça. Um degrau havia rangido. "Ah, é a Sra. Magdalen que está descendo." "E como sabe?" ele perguntou. A velha criada ficou com o rosto todo vermelho. "É que eu conheço os passos dela", ela murmurou. O Sr. Edward deixou a cozinha muito rápido. Marta tinha razão. Magdalen tinha acabado de chegar ao pé da escada. Ela lhe dirigiu um olhar inquiridor. "Não fiz muitos progressos ainda", lhe disse o Sr. Edward, e acrescentou: "Por acaso viu as cartas que o correio trouxe para sua tia no dia da morte dela?" "Estão todas guardadas, a polícia já as examinou naturalmente." Ela o conduziu até a sala de estar, abriu uma gaveta que estava fechada à chave e apanhou uma bolsa grande de veludo negro, com um antiquado fecho de prata. "Essa é a bolsa da titia. Eu a conservei exatamente como estava no dia em que ela morreu." O Sr. Edward agradeceu e despejou o conteúdo da bolsa sobre a mesa. Aquela devia ser um exemplo típico de bolsa de uma velha dama excêntrica. Encontrou algumas moedas de prata, 2 castanhas de gengibre, uma folha com um poema de péssima qualidade sobre os desempregados, um almanaque farmacêutico, um pedaço grande de cânfora, um par de óculos e 3 cartas. Uma com uma caligrafia trêmula de alguém que tinha assinado sua prima Lucy. Também um recibo de conserto de um relógio e uma circular de uma instituição de caridade. Depois de examinar tudo minuciosamente, o Sr. Edward recolocou os objetos na bolsa e a devolveu a Magdalen com um suspiro. Obrigada, senhorita Magdalen, mas eu receio que essa bolsa não tenha sido de grande ajuda." "O senhor já vai?" "Ah, sim, sim." "Mas tudo vai ficar bem, não é?" "Nenhum membro da lei se comprometeria com uma declaração assim tão precipitada." Esquivou-se o Sr. Edward em um tom solene e depois saiu. Imerso em seus pensamentos, o advogado desceu pela rua. Sentiu que a solução do enigma estava bem ali, ao alcance de sua mão. Só que, no entanto, ele não conseguia agarrar. Precisa de mais alguma coisa, um pequeno indício, só para lhe indicar o caminho. Uma mão lhe pousou no ombro. O Sr. Edward se sobressaltou. "Ah, desculpe, eu estava procurando o Sr. Edward. Eu queria me desculpar por minha estupidez meia hora atrás. Receio que o meu gênio não tenha sido dos melhores. Foi uma grande bondade sua se incomodar com os nossos problemas. Por favor, me pergunte o que quiser se eu puder ajudar de alguma forma." De súbito, o Sr. Edward se enrijeceu. Não olhava fixamente para Matthew, mas para o outro lado da rua. Perplexo, Matthew repetiu: "Se eu puder ajudar de alguma forma?" "Pois já ajudou, meu caro jovem", disse o Sr. Edward, fazendo com que eu parasse nesse lugar e levando a minha atenção a se fixar em algo que talvez eu não percebesse de outra forma. Ele apontou para um pequeno restaurante do outro lado da rua. "Os 24 Melrose?" perguntou Matthew, intrigado. "Exatamente." "O nome é esquisito, mas me disseram que a comida ali é razoável." "Não pretendo me arriscar", respondeu o Sr. Edward. "Minha infância já está bem mais distante do que a sua, meu amigo, mas por isso mesmo eu tenho uma recordação bem precisa dos versinhos infantis. Se eu não me engano, tem um que diz:
uma canção de meio shilling, um punhado de centeio e 24 melros para um bom recheio. Bom, e assim por diante. O resto não nos importa no momento. O Sr. Edward deu uma volta de 180 graus. Aonde o senhor vai? Perguntou Matthew Vaughan. Para sua casa, meu amigo. Eles voltaram em silêncio. Matthew Vaughan lançava olhares intrigados a seu companheiro. O Sr. Edward entrou, se dirigiu à gaveta da sala, apanhou a bolsa de veludo e a abriu. Olhou para Matthew e o jovem, relutantemente, deixou a sala. O Sr. Edward espalhou todas as moedas sobre a mesa. Examinou-as e fez um gesto de assentimento. A sua memória não tinha falhado. Ele se levantou e tocou a sineta, escondendo antes alguma coisa na sua mão direita. Marta respondeu ao chamado. Se eu não me engano, Marta, você me disse que teve um pequeno problema com sua falecida patroa por causa de uma moeda nova de meio shilling. Sim, senhor. Ah, sim, mas o que é muito curioso, Marta, é que entre as moedas desta bolsa não há nenhuma moeda nova de meio shilling. Há 2 moedas aqui de meio shilling, mas as 2 são moedas antigas. Ela o fitou com um ar perplexo. Compreende o que isso significa? Alguém entrou nesta sala naquela tarde. Alguém a quem sua patroa deu meio shilling. E eu acho que ela deu a moeda em troca disso. Com um gesto rápido, ele lhe estendeu a mão direita com a folha contendo os versos de pé quebrado sobre o desemprego. Um simples olhar foi suficiente. A expressão dela era reveladora. É inútil continuar, Marta. Eu sei de tudo, então é melhor me contar. Ela se deixou cair numa cadeira. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. É verdade, é verdade. A campainha não tocou direito. Eu não estava certa, então acabei resolvendo ir ver. E no momento em que eu cheguei na porta da sala, ele a golpeou. O rolo de notas de 5 libras estava sobre a mesa na frente dela e foi por isso. Foi por causa do dinheiro que ele fez isso. Pensou que ela estava sozinha em casa porque ela mesma abriu a porta para ele. E eu nem pude gritar, eu fiquei paralisada. E então ele se virou e eu vi que era o meu filho. Ele sempre foi um mau elemento, eu lhe dei todo o dinheiro de que podia dispor. Já esteve preso 2 vezes. E deve ter vindo me ver e então a senhorita Crabtree foi abrir. E ele deve ter ficado sem jeito e então deu a ela esse folheto sobre desemprego. A patroa, como era caridosa, lhe disse para entrar e apanhou na bolsa a moeda de meio shilling. E o tempo todo o rolo de notas de 5 libras estava lá sobre a mesa, desde que eu lhe dera o troco. E então o demônio se apossou do meu bem e ele se aproximou por trás dela e a atacou. E você? Encorajou-a o Sr. Edward. Mas, senhor, o que é que eu poderia fazer? Ele é da minha carne. O pai dele era um mau elemento e Ben puxou ao pai. Mas era meu filho. Eu o empurrei para fora e voltei para a cozinha e, na hora de sempre, eu fui pôr a mesa para a ceia. Acha que agi muito mal, senhor? Eu tentei não contar mentiras quando o senhor me interrogou. O Sr. Edward se levantou. Ai, pobre mulher, disse ele com sentimento. Eu lamento muito por você, mas a lei precisa seguir o seu curso. Mas ele fugiu do país, senhor. Eu não sei onde ele está. Então há uma chance de que seu filho possa escapar da forca, mas não conte com isso. Quer, por favor, chamar a senhorita Magdalen? Sr. Edward, o senhor foi maravilhoso! Exclamou Magdalen quando ele terminou a sua breve exposição. O senhor salvou a todos nós. E como posso lhe agradecer? O Sr. Edward sorriu para ela e lhe deu uma leve pancadinha afetuosa na mão. A própria encarnação de um grande homem. A pequena Magdalen estivera encantadora a bordo do Sullyrick. Ah, aquele maravilhoso esplendor dos 17 anos.
Ela já o perdeu naturalmente. Da próxima vez que precisar de um amigo, começou o advogado. Eu irei direto ao senhor. Oh, não, 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 exclamou alarmado o Sr. Edward. É exatamente o que não deve fazer. Procure um homem mais jovem. E escapando com habilidade dos agradecimentos da família, ele chamou um táxi e se instalou no banco de trás com um suspiro de alívio. Agora mesmo o encanto primaveril dos 17 anos lhe parecia uma questão discutível. Realmente não podia se comparar com uma bela biblioteca de criminologia. O táxi entrou em Queen's Close, o seu beco sem saída.